bloco anterior eu perguntei ao nosso convidado se o câncer de mama é uma doença hereditária no caso do câncer de mama. Por favor, doutor. O câncer de mama, a gente já fez algum comentário. Sim. Aquelas pacientes que têm no seu código genético de células primordiais sexualmente transmissíveis a sequência de um código genético que a gente chama de BCAL2, hoje identificado em laboratório, comercialmente, ainda com um preço um pouco caro. Essas pacientes, elas vão desenvolver 100% praticamente tumor de mama, em algum momento da vida. Né? São aquelas pacientes que a mãe, a tia, a avó, a irmã, todas têm. Então, seguramente essas pacientes, mesmo que não façam esse sequenciamento do código genético, do BCAL2, é orientado para elas que se preocupem porque o potencial delas desenvolverem esses tumores é muito grande. É muito grande. Né? Então, orienta-se para que tenham sua prole, né? Amamentem e logo pensem, eventualmente, numa prevenção, a mastectomia subcutânea com a correção plástica, né, da mama. Isso é uma maneira de prevenir que essa paciente vá desenvolver. Doutor, o câncer de mama, após ser tratado, ele pode prejudicar ou impedir uma possível gravidez? Existe um período, esse período é colocado como perigoso após o tratamento de um tumor de mama, quer dizer, você desenvolver uma gravidez 1, 2 anos, 3 anos após o tratamento do tumor de mama, é perigoso. Por quê? Você desenvolver o tumor de mama na gravidez, no período de amamentação, é perigoso. Por quê? Existe uma circulação hiperativa no organismo feminino em decorrência do ciclo gravídico puerperal. E essa circulação hiperativa, ela acaba favorecendo que esse tumor ele possa metastatizar com mais frequência. Tá? Então, tem o seu perigo e recomenda-se que não engravide nesse período. Muito próximo ao tratamento, recomenda-se que não engravide devido à possibilidade de vir a desenvolver uma má formação fetal. Né? O uso prolongado do anticoncepcional pode levar ao câncer de mama? Aquelas pacientes que o meio ambiente, que a gente falou da BCAL2, ao redor de 20% das pacientes. Aquelas pacientes que o código genético é sujeito ao meio externo, ao meio ambiente, à epigenética, essas pacientes, quanto mais tempo elas tiverem de exposição ao hormônio estrógeno, mais elas vão ter a possibilidade de desenvolver o tumor de mama. Quais são essas possibilidades? A menopausa tardia expõe a mulher a uma exposição ao estrógeno mais prolongada. O início da menstruação mais precoce expõe a mulher a uma exposição mais prolongada. A amamentação tira a mulher, naquele período, da exposição ao estrógeno, fica mais sujeita à progesterona. Então, evita que o estrógeno acabe atuando mais tempo em relação à mama. Obesidade. A mulher entra na menopausa. A gordura do subcutâneo, ela é uma depositária do estrógeno. Então, essa mulher fica exposta ao hormônio estrógeno por um período maior. Acaba tendo mais chance de desenvolver o tumor de mama. Aquela mulher que faz a reposição hormonal com uma quantidade maior do estrógeno, acaba desenvolvendo
a possibilidade de desenvolver tumor de mama. O que é o câncer de próstata, doutor Fernando? Assim como a mama e endométrio são sujeitos ao hormônio feminino, o estrógeno, que é um multiplicador celular, e essa multiplicação expõe essas células à mutação ou ativação ou desativação de genes. Na próstata, é um órgão sexual, ele é sujeito, é exposto ao hormônio masculino, a testosterona. Tanto é que existe a testosterona, a venda, ela tem um controle muito rígido porque é um hormônio cancerígeno, né? A exposição à atividade sexual expõe a próstata mais tempo a esse hormônio. Então, por isso, o homem, a partir dos 40, 50 anos, vai adquirindo uma possibilidade maior de desenvolver tumor de próstata. 60, 70, 80 anos, uma grande quantidade de pacientes com tumor de próstata. Tudo em decorrência da atuação da testosterona. Quais são os sintomas dessa doença, doutor? Antigamente o diagnóstico era feito e era muito comum a gente fazer o diagnóstico pela metástase óssea. Então o paciente ele já era diagnosticado como uma doença avançada. Hoje, com essa preocupação, a necessidade do exame de check-up da próstata, o toque, a avaliação por ultrassom, o PSA. PSA é um marcador que pode ou não dizer em relação à atividade de tumor de próstata. Tudo isso faz com que a gente tenha um diagnóstico mais precoce. O senhor acha que o exame de próstata ainda hoje está envolto num certo preconceito? Porque ele é ainda hoje satirizado, né, entre os homens. Mas o homem ele já adquiriu bastante o conceito de que precisa fazer o exame. Eu tenho um amigo que recentemente foi fazer o exame e aí ele pegou no guia médico e ficou procurando um médico japonês. Diz que o médico tinha uma mão menor e tal, queria se sentir mais confortável, mais confortável com relação... Não, e hoje você tem o ultrassom transretal, que através do reto você vai analisar via ultrassonograficamente com melhor percepção a próstata. E outra, o ultrassom com Doppler, aonde ele vislumbra os vasos sanguíneos, ele consegue identificar, às vezes, pequenos pontos aonde existe uma maior ativação do vaso sanguíneo, levando a suspeita de um início de tumor de próstata. Quais são os sintomas que a gente deve observar? Dificuldade de micção, né? Diminuição do jato, são os principais sintomas, retenção urinária, são os principais sintomas do tumor localizado na próstata. Okay. Dor óssea, a doença já disseminada para a parte óssea. Qual o índice de retorno dos tumores já teoricamente tratados? Ou seja, eu tive câncer, me cuidei, estou bem. Qual o índice de retorno disso? Porque o que me parece é que o índice de retorno da doença ele é muito alto. Quanto menor, quanto mais precoce o diagnóstico, a chance da cura total é bem maior. Tumores de próstata